Fala nação, tudo bem? Trago mais vídeo do canal aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like aí que é muito importante para nós aqui do canal. Então galera, o Flamengo enfrentou o Fluminense no Maracanã e acabou perdendo de 3-1, isso mesmo, pelo Brasileirão. Então vamos ver aqui um corte e uma reação no canal da ESPN Brasil falando sobre esse jogo, analisando. Então inscreve, esse vídeo tá na descrição pra vocês galera. Valeu e vamos pro vídeo. E deu flu, hein? 3-1, não foi pouco não, hein? 3-1 pro Fluminense com 2 gols do Kennedy, né? Os primeiros 2 gols dele no Fla-Flu aí como profissional, né? Do Fluminense, ele que arrasa na base também, é um carrasco aí da equipe do Flamengo na base. No profissional agora, brilhando também. E olha, quero ver o que o Renato Gaúcho vai falar, quais vão ser as explicações do Renato Gaúcho hoje na coletiva que você vai acompanhar aqui no Linha de Passe. Dando uma passadinha no nosso time de novo, ó. Tem o Pedro Ivo Almeida, tem o Rodrigo Bueno, professor Celso Zelt e também o Gustavo Zupac. Pedro Ivo, me explica aí, hein? 3-1 pro Fluminense, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite pra você. Até tá pensando... Tá atônito ainda? Tá assim, nossa... Nossa TV ali recuperando alguns lances para tentar explicar. Boa noite pro Bubu. O Zupac, professor em casa, fã de esporte agora com a gente depois desse jogo. A gente costuma dizer que clássicos assim viram chave, iniciam sequências, consolidam algumas situações. E acho que é o que dá para resumir inicialmente, porque tem muita coisa para a gente abordar do jogo. É um Fluminense que celebra mais uma cria da sua categoria de base. Não é qualquer um que entra, faz 2 gols, abre a oportunidade de fazer um terceiro, que o Diogo Alves impediu, uma bola que ele deixa, se não me engano, para o Iago finalizar. John Kennedy, um Fluminense que consolida André e Iago, que alguns bons jogos, já vem fazendo atuações muito boas. André desarma, cria, Iago desarma, meio campo intenso, meio campo que destrói, que truncou esse jogo do Flamengo, que mais uma vez não consegue criar. E um Flamengo que cada vez mais se distancia daquele Flamengo do outro patamar, do soberano, que você só queria saber como é que ia vencer, porque sabia que ia vencer. Hoje esse Flamengo não sabe como vencer. É um resultado, é um 3-1 contra o Fluminense, é um clássico, preocupa, joga teu estado anímico lá para baixo, você tem uma decisão na quarta-feira, você tem outra decisão na semana que vem, ainda pelo Campeonato Brasileiro, o Brasileiro não acabou, é bom que se diga, mas é muito mais que resultado, William. É o terceiro jogo que o Flamengo não sabe como atacar, não sabe como criar, não sabe como se portar diante de defesas bem postadas. Então acho que isso talvez seja a maior preocupação. É a torcida que xinga o Renato no final do jogo, a torcida que se preocupa, a torcida que sabe, já está um pouco irritada, não é só pela derrota no Clássico, é pela sequência de um time que não sabe mais como criar. O que o Flamengo perdeu nos tempos para cá? Acho que tem muita coisa para a gente debater esse Flamengo que hoje... Foi até no segundo tempo ali, quando o Fluminense poderia ter feito 3-0, o Flamengo faz 2-1, mas o Fluminense depois, logo na sequência, abre 3-1. O Fluminense não sofreu no segundo tempo. A não ser um comecinho ali que o Flamengo ajustou, Vitinho entrou, que já poderia ter começado jogando, deu um abafo ali. O Fluminense não chegou a sofrer tanto, muito mais do que esse período inicial. Nem mesmo o gol do René, a gente vai debater muito aqui o desempenho do René, acabou trocando esse cenário. O Fluminense fechou ali, repito, passa por John Kennedy, passa por André, passa por Iago. O flamenguista, o torcedor rubro-negro, pode querer falar muito de René, de Gustavo Henrique, das bola pelo alto, mas a gente tem que falar muito de Renato Gaúcho. Passa muito por ele também, eu acho. Vamos falar sobre isso sim nesse Linha de Passe, claro. Será que são os desfalques, a sequência de jogos do Flamengo? Será que realmente é tudo isso que está pesando? Tem muita coisa a mais acontecendo nesse Flamengo aí, a ponto do torcedor, como disse o Pedro Ivo, vaiar o Renato Gaúcho. Aliás, tem uma cena que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Quando o Flamengo toma o terceiro gol, a imagem vai para o Renato Gaúcho. Emblemático, né? Emblemático. Um torcedor ali atrás, enlouquecido, xingando o Renato Gaúcho de tudo que é nome. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, hein? Vitória incontestável do Fluminense, hein? Sobrou, hein, ô Rodrigo Bueno? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, Pedro, Celso, Zupac, fã de esporte. Se eu pudesse resumir, é a pior derrota do Renato no Flamengo. E olha que ele tomou um 4-0 no Maracanã do Internacional. Um jogo em que o Flamengo criou muitas oportunidades, o Inter foi cirúrgico. Perdeu um jogo para o Grêmio, depois de ter eliminado o Grêmio na Copa do Brasil, mas não tem a repercussão que tem esse Fla-Flu. E o Fluminense, por outro lado, fez o jogo do ano, o jogo da temporada. O melhor de um contra o pior de outro. O né? melhor jogo do Fluminense, com certeza disparado. O Bubu assistiu o jogo do Fluminense, hein? Comentou. Eu comentei a vitória contra o River Plate na Libertadores fora de casa, que por si só um jogo histórico, 3-1, épico, 3-1 também. Só que eu acho que pro torcedor do Fluminense, esse jogo de hoje é mais gostoso, é mais saboroso.
com esse ingrediente da torcida do Fluminense terminando o jogo cantando "Eô, eô, o Renato é tricolor", a provocação do rival. O River Plate está um pouco mais distante, né? O flamenguista no Rio de Janeiro está em todo lugar ali. A gente pode analisar de várias formas, né? O Pedro já tocou nos destaques do Fluminense, claro. O Fluminense venceu, importante isso. Importantíssimo. Né? A gente dizer e muito ressaltar importante. a vitória do time do Marcão. Mais uma vez, Xerém, a capacidade de produzir talento e o Mr. President, John Kennedy. Isso, John Kennedy. É o grande símbolo do momento da fábrica de talento de Xerém. Esse não é democrata, não, né? Esse é mais ditador, né? Ditadura dos gols ali com ele, né? Esse é carrasco, desde garotinho do Flamengo. Mas assim, o Ramon entra no fim. O René, eu acompanhei o jogo perto do maior flamenguista que eu conheço. Do maior flamenguista. É mesmo? Eu conheço vários flamenguistas. Sim. Eu acompanhei o jogo do lado do maior flamenguista que eu conheço. Literalmente. Ele estava querendo esmurrar o René, né? Assim, já, né? Já o primeiro gol, já sempre pelo René. E olha, não foi uma goleada do Fluminense por um acaso, porque umas 2 outras jogadas ali pela lateral esquerda do Flamengo surgiram. Gustavo Henrique não foi bem, o Diego foi mal no primeiro tempo, perdeu uma série de bolas ali. Não por acaso sacado, né? Ele tá fora do próximo jogo também, né? Terceiro amarelo. Olha, pelo que ele jogou hoje, é bom pro Flamengo ele ficar de fora, né? Mas, em resumo, uma noite pro torcedor do Fluminense jamais esquecer e pro torcedor do Flamengo e, sobretudo, do Renato Gaúcho também não esquecerem. Ô, William, se permite só uma coisinha Claro. antes de você jogar para lá, porque você tocou no ponto do Diego, é importante. Quando eu falo que não adianta só a gente crucificar René, todo mundo vai falar, Gustavo Henrique, todo mundo vai falar, quarta-feira foi o Léo Pereira. É importante falar quando eu toco no ponto do Renato, porque eu acho que a atuação abaixo do esperado do Diego de hoje tem muito disso. Há algumas semanas, alguns jogos pelo menos 10, 15 dias, vem se pedindo um Diego numa criação. Você não tem uma Arrascaeta, o André não funciona um pouco mais avançado, você tem um Diego no banco, você não usa o Diego. Você sistematicamente não usa um jogador que já estava recuperado. Então você coloca ele num clássico, você acha que ele vai resolver todo o seu problema de criação? Também não é só culpa do jogador, esse jogador é sem ritmo. Então acho que é uma escolha, sabe, não só de hoje, é uma escolha que vem errada, equivocada do Renato. Ele insiste com o André mais avançado que não funciona na criação. Ele tem o Diego que já atuou por ali em algum momento da carreira, não perdeu isso, tem na memória. Então você joga ele quase que aos leões hoje. Vai lá no clássico, resolve um time que já tem muitos problemas de criação contra defesas um pouco mais arrumadas. Então acho que por isso que eu acho que não passa só pelos jogadores. A gente tem que falar muito do Renato também. Bom, professor Celso Zelt, vamos lá. A gente está destrinchando aqui essa vitória do Fluminense, a derrota do Flamengo no momento delicado do campeonato. É bom lembrar, aí, fã de esportes, se o Flamengo, aliás, se o Atlético Mineiro vencer o jogo amanhã, a diferença vai para 13 pontos com o Flamengo com 2 jogos a menos. Aí vai que o Flamengo vence esses 2 jogos a menos. A diferença vai ficar em 7 pontos, ainda com o confronto direto da semana que vem. 7 pontos. É muita coisa, hein? Se o Galo vencer amanhã, fica muita coisa aí para esse Flamengo, que tem um jogo importante da Copa do Brasil no meio de semana. Professor Celso Zelt, o Pedro falou para mim antes do programa começar, eu falei, Pedro, eu vou anotar essa que a gente tem que discutir no programa. Esse Flamengo não é mais outro patamar? Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fãs do esporte. Eu acho que tem várias maneiras da gente contar a história desse jogo, né? Se você quiser ser épico, evocando Nelson Rodrigues, o profeta tricolor, você diria que há 6.000 anos já estava escrito que um garoto com o nome de presidente norte-americano faria 2 dos 3 gols da vitória tricolor, se impondo mais uma vez como zebra, né? Isso é histórico no Fla-Flu. O Fluminense come pelas bordas, vem por fora e surpreende o rubro-negro. Mais uma vez foi assim, nos últimos confrontos tem sido assim. E há 6.000 anos, como diz Nelson Rodrigues, é assim. Mas se você quiser ser um pouco mais pé no chão, você vai verificar que, como nós já falamos aqui, o Renato vai ter muito o que explicar. Ele tem que explicar, além do fato já levantado pelo Pedro, de que esse time está com dificuldades para criar há pelo menos 3 partidas, dificuldades para agredir o adversário, né? Seria muito fácil a gente comparar essa derrota com o 0-4 para o Internacional, por exemplo. Mas tem uma diferença fundamental. Naquele jogo, o Flamengo disse presente no ataque, machucou o adversário. E hoje isso não aconteceu. Tem desfalques? Tem desfalques. Mas aí cabe ao técnico oferecer as soluções. E não são só na frente, não. O Flamengo continua tomando gols, mais do que na bola aérea, nos cruzamentos. 2/3 dos últimos gols sofridos pelo Flamengo aconteceram assim.
Então eu aguardo mais uma vez a coletiva do Renato, espero que dessa vez ele não viaje na maionese, né? Ele realmente responda a essas perguntas e responda a outras perguntas em relação à montagem do time, aos problemas que o time tem, a como ele vai encarar isso nos próximos duelos, que são cada vez mais decisivos, né? O Flamengo tem, nessa semana, uma decisão pela Copa do Brasil, uma decisão que não é final, ponto corrido não tem final, mas tem muita decisão. Esse jogo com o Galo é outra decisão. Fora a final com o Palmeiras, que se o time continuar assim, cada vez mais vai ter gente fazendo essa pergunta que você me fez, William. Fala, nação, e aí, o que achou desse vídeo? Concorda com os comentaristas? Então deixe sua opinião aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e inscreve, vai estar na descrição desse vídeo direcionado a ESPN Brasil, galera. Então valeu e até o próximo vídeo.